boa tarde para quem está do lado de cá, em Los Angeles. Boa noite para quem está começando a noite aí no Brasil. Também boa noite para quem está do outro lado do mapa. E bom dia para quem está começando o do amanhã, dia de amanhã, lá do outro lado, lá nos mares do sul, naquela ilha paradisíaca, Nova Zelândia, que está no futuro, né? Que já está começando a quinta-feira. E é lá que está a minha amiga querida, a Thalia Gevaer de Souza, minha amiga querida de infância, que é psicóloga, que é doula, que trabalha com gestantes, vai falar um monte pra gente sobre o trabalho lindo que ela faz, que ela fez no Brasil, que ela faz agora na Nova Zelândia. E é para lá que a gente vai então para falar com a Thalia. Vamos lá, conexão Los Angeles, Nova Zelândia. Aí! Consegui! Conseguiu! Olá, minha amiga querida! Bem-vinda! Oi! Obrigada pela honra de falar com a gente! Desculpa! Opa! Não tem problema! Calma aí. Queremos te ver. Estamos calmos, todos calmos, ó. Vários amigos queridos entrando para falar com a gente, para ver a Thalia, provavelmente. Todo mundo quer matar a saudade da Thalia, porque eles vêm todo dia aqui. Estou sempre aqui, mas a Thalia, né? Que honra! Ai, meu Deus, esse negócio de live, nunca fiz live na vida. Que bom, olha que honra, mais uma vez. Mas me conta, Thalia, estás em Auckland, que é é a maior cidade da Nova Zelândia? É a maior, não é a capital é Wellington. Então aqui são duas ilhas e mais uma ilhazinha pequena, né? Então tem uma ilha no norte, uma no sul. E a Auckland fica no norte da Ilha Norte e tem mais ou menos 1 milhão e poucos habitantes, mas não é a capital é Wellington e fica mais no sul da Ilha Norte. Ah, e você está há quanto tempo aí já? Então, tô aqui há 1 ano e vai fazer 2 anos, no final do ano vai fazer 2 anos. A gente veio de férias e tá aqui. Resolveu ficar, né? O que te atraiu aí na Nova Zelândia? O que é o melhor da Nova Zelândia? Bom, aqui é um país muito bonito, belezas naturais muito lindas, é deslumbrante, assim, em cada esquina Oi, Dani, oi! Oi, Kelly! Ai, meu Deus, fica todo mundo aparecendinho, que legal, né? Sabe, oi! Então, em cada esquina tem uma coisa bonita, tem muita segurança para as crianças, é bom, eu sinto assim um espaço muito grande para a criança ser criança e brincar. Os parquinhos cada parquinho é diferente do outro. Tem um que a gente foi uma vez que as crianças da escola do bairro que montaram os brinquedos, e daí os engenheiros, enfim, sei lá, tornaram realidade, né? E é muito, muito legal isso, né? Então, muito diferente do Brasil. O Brasil também tem muitas belezas naturais, mas são diferentes das que tem aqui. Então, tem também um lugar aqui que é Rotorua, que tem atividade vulcânica. Não é bem atividade vulcânica, mas chega aqui em cima, lama vulcânica, daí tem fumaça, daí tem uns lagos lá com água a 100 graus, lama que é boa para pele, guria, nossa, uma maravilha. Tá assim linda, só por isso tá assim linda, né? Olha só. Lama de Rotorua para fazer máscara facial. Precisando. Bom, a Nova Zelândia, né, é um país pequeno, tem pouco menos de 5 milhões de habitantes, é menor do que Santa Catarina, né, que tem um pouco mais de 6 milhões, só que virou um exemplo, né, nesse momento que está todo mundo vivendo essa pandemia, e ali a vida já voltou quase ao novo normal. É isso que a gente quer saber, como que é esse futuro, né? Já que você está no futuro.
Pois é, aqui já é quinta-feira, né? Quinta, 10 horas da manhã. Então, foi muito interessante acompanhar o desenrolar dessa situação aqui e acompanhar no Brasil também, né? Mas viver isso aqui. Então, teve quando começou a aumentar os casos aqui, que foi ali no começo de março ali, o primeiro caso apareceu no dia 28 de fevereiro, e aí no comecinho de março aí foi aumentando os casos. Até que chegou uma hora, mais ou menos, no dia 18 de março tinha 18 casos. E aí começou a aumentar. E quando chegou mais ou menos em 100 casos, ali pelo dia 20 e poucos de março, aí o governo pegou e lançou um plano de... Ai, só um pouquinho. Ô, Breno, lembra que é para ficar quieto? Desculpa. Normal. Daí, o governo lançou um plano de... eles definiram em níveis de alerta. 4 níveis de alerta. Então, é o alerta 1, 2, 3, 4. E o 4, o alerta máximo, tipo um estado de emergência, né? Então, a Jacinda, que é a primeira-ministra, tinha pronunciamentos todos os dias. Então, ela disse, o nosso plano é agir logo e já com uma ação bem radical para não deixar a coisa piorar, né? Então, ela disse, a gente está com 100 casos, mas a Itália também teve 100 casos. E eu não quero ver o meu povo morrer. E aí eles lançaram no dia 25 de março, se não me engano, 24, 25, o nível de alerta 4. Então deram 2 dias para a população se preparar, e aí fechou escola, fechou comércio, fechou tudo. E a orientação era para ficar em casa e só sair para ir no supermercado, coisas mínimas, assim, dar uma voltinha na quadra, fazer exercício, levar o cachorro para passear, essas coisas, né? Mas, assim, só uma voltinha no bairro, não podia ficar mais de 2 quilômetros longe de casa. E aí, e ficou assim por 4 semanas. E daí o governo deu, por exemplo, o transporte ficou gratuito nesse tempo, aluguel não pode aumentar até 6 meses daquela data para frente, né? Também teve apoio financeiro, né, para as pessoas receberem. E aí ficou assim 4 semanas. Aí depois de 4 semanas passou para o nível 3 durante 2 semanas, que era mais ou menos um lockdownzinho, assim, né? Então podia sair um pouquinho mais, algumas coisas voltaram a funcionar, mas ainda assim era para ficar em casa ao máximo possível. E aí agora está no 2. Então, no 2, desculpa, a criança falando, sendo que eu disse que não era para falar. Tá. Então, agora a gente está no 2, que é assim, praticamente tudo voltou, os bares agora voltaram também, a escola voltou. Eles ainda falam para continuar... não pode receber muita gente em casa, eventos com muita gente ainda não pode, mas já estão falando de ir para o 1 porque já tem dias que não aparece mais nenhum caso. Uhum. Não, né? Tem um total de mortos aqui, foram 21 mortos, né? Comparando com os outros números, né? Por exemplo, a gente comparou com Santa Catarina, que Nova Zelândia é um pouquinho menor que Santa Catarina. Santa Catarina já foram mais de 100 mortos, né? Então, eu tenho até os números certos aqui de Santa Catarina, 109 até hoje, e 21 ali, né? Então, é claro que é um país que é uma ilha, né? Eles fecharam também, né? Ninguém mais entrava no país, né? Como é que está essa situação? Continua. Está sendo muito sacrificado para Nova Zelândia, porque eles, tanto o turismo quanto os estudantes internacionais movimentam muito a economia aqui,
Então, a indústria do turismo está sofrendo, né? E aí agora continua, não entra nem sai. Então, por exemplo, eu ia para o Brasil no fim do ano, tinha eventos, trabalhos, tudo, não posso mais sair por enquanto. A família também não tem como vir visitar. E não tem previsão de abrir totalmente como era antes. O que eles estão fazendo são pessoas que são cidadãos ou residentes que vêm para o Brasil, é pouquíssima gente que chega e tem que ficar 2 semanas em hotel, vigiado pela polícia, numa quarentena, até poder ficar liberado para sair de casa, né? Aí está tendo uma negociação a respeito dos estudantes internacionais, porque esses ficam 1 ano, 6 meses aqui, então daria para eles virem, fazerem a quarentena e daí depois para movimentar também isso, né? As universidades e tal. Agora, para o turismo externo, ainda não tem previsão de abrir. Está tendo bastante negociação com a Austrália, porque a Austrália vem muito turista australiano para cá e a Austrália está conseguindo controlar bem também. Então, eles já estão começando a pensar em abrir entre os 2 países daqui a pouco, né? Eu vi até uma conexão com o Havaí, porque o Havaí também conseguiu controlar bem, essa mesma teoria de que é uma ilha fica mais fácil, né? Então eu vi com o Havaí, de repente, Nova Zelândia e também a Austrália entra num turismo ali entre as ilhas. E ela tá, eu vi algumas matérias, porque a Jacinda, ela é toda assim, fofa, né? Uma querida. Adoro. Quem dera ter uma primeira-ministra chamada de nossa, né? Muito linda, assim, os pronunciamentos que ela deu. Oi, Mirna, ai, que saudades, ai. Os pronunciamentos que ela faz, ela é muito clara, ela é muito simples, ela é muito direta, ela responde todas as perguntas que os jornalistas fazem. E a única uma vez que ela não respondeu foi, lembra quando o Donald Trump nunca mandou falou... calar a boca, né? Ela nunca mandou nenhum jornalista calar a boca, né? Não mandou ninguém. A única vez que eu vi ela não responder foi quando perguntaram sobre usar o tal do desinfetante lá que o Donald Trump sugeriu. Aí perguntou... Não, vamos para a próxima. Foi a única vez que ela não respondeu. Mas de resto, era uma pergunta em cima da outra e ela respondia tudo com a maior paciência. E aí eu acompanho ela no Facebook, e aí esses dias ela estava no carro indo para Rotorua, que é essa cidade aí que tem bastante atividade turística por causa dessa lama toda que tem lá, né? E aí ela tá no carro, assim, e vai falando, olha, eu tô indo aqui para Rotorua, a gente está conversando com o pessoal do turismo aqui para ver como é que a gente vai fazer para ativar o turismo de novo. E aí ela vai saindo do carro, e aí ela vai entrando no aeroporto. Super querida, sabe? Assim, muito próxima da população. Uma atitude muito, nova, muito né? próxima. Tem 36 anos, eu acho, né? Por ali. 39, se eu não me engano. Super novinha. E quando ela estava grávida, ela tem uma bebê, né? E quando ela estava grávida, ela lançou uma enquete no país para que a população sugerisse um nome para o bebê. Então, ela tinha um nome que era Nive, e aí ela pediu para a população sugerir um nome também, e aí ela colocou o segundo nome da filha, o nome que a população mais votou, que é um nome maori. Mas como que ela está sendo vista ali pelo pessoal que está... Porque aqui, por exemplo, né? Aqui na Califórnia, eu vou até dar esse exemplo que eu acho que fica mais fácil, né? Está super controlado, comparando com os outros locais, com Nova York, e aqui não tem nem 10% dos casos das mortes, né? E o governador, o prefeito aqui de Los Angeles, o governador da Califórnia, eles foram os primeiros a entrar no lockdown, na quarentena, no caso, né? Fecharam tudo. Só que chegou um momento que as pessoas começaram a xingar muito. Queremos voltar, porque a economia não pode parar, que a gente quer voltar. Ali teve esse movimento das pessoas pedirem para voltar tudo rápido ao normal ou não? Você sentiu isso? No geral, não.
ela tem tido da oposição, às vezes, algumas ações, algumas cobranças de que ela deveria ir para o nível de alerta 2 mais rápido, para o 1 mais rápido. Ela teve um pouco disso também. E numa dessas ocasiões, um dos políticos da oposição, mas que eu não sei se ele era o líder da oposição, não sei direito quem ele era, mas ela disse assim, a resposta que ela deu foi: qualquer pessoa que sugerir que eu deva acelerar esse processo, está só sugerindo algo e não vai arcar com as consequências. Eu vou arcar com as consequências de qualquer decisão que eu tomar. Os riscos e a responsabilidade está toda na minha mão. Então, eu não posso errar porque tem um país inteiro atrás de mim. Então, eu preciso pensar muito bem em cada passo que eu dou. E aí, no geral, Não, acho que no geral teve... Inclusive, a oposição tem sido bem... reconhecendo que o trabalho que ela está fazendo né, são fatos, né, Cleide? Um país que não tem mais caso, não aparece mais. Exatamente. Então, não tem como contestar isso, né? Ela conseguiu acabar com o coronavírus aqui. É verdade. Não, e é um momento que todo mundo precisa se juntar, não se separar, né? Porque em comum tem a vida que está em risco, né? Mas, Thalia, vamos falar sobre então a vida de vocês. Como é que está a vida agora? O que mudou nesse tempo? Bom, eu passei na época no tempo, tu diz, do tempo do lockdown, daquelas 4 semanas e para agora? Vocês chegaram a parar tudo, estava todo mundo em casa, né? Acabaram as aulas. E agora... O meu trabalho virou online e a minha aula, eu faço mestrado aqui, também ficou online. Então, eu de certa forma, sobrecarregou ainda mais para mim, porque eu estava em casa com as crianças, tendo que fazer todas as minhas atividades, né? Mas o que eu achei muito interessante foi que é uma situação nova, né, para o mundo inteiro. Quando ficou aqueles 2 dias de nível 3, que a gente podia ainda sair, mas fica no ar, né? Uma sensação de assim, tem uma coisa no ar, tem uma sensação estranha no ar. E eu senti essa meu Deus, ô Breno, para de falar, a gente combinou. Ai, desculpa. Guri, aí ele fala bem, ele tá jogando videogame, ele fala bem baixinho. Sei. Mas atrapalha mesmo assim, né? Não, então, aí tá. Aí eu dava para sentir, assim, que tava uma coisa meio esquisita, meio fim de mundo, assim, no ar, né? Mas aí começou o lockdown e aparecia no Facebook, em todas as redes sociais, e veio pelo correio um monte de aviso do governo. E tinha pronunciamento todo dia também, falando do número de casos e conversando com a população muito, né? Fiquem bem, a gente é uma equipe, os casos vão subir, depois eles vão começar a baixar, a gente tem um plano. E isso deu uma sensação muito de segurança, sabe? Eu não fiquei... A minha dorzinha no coração é muito mais em relação a ver o Brasil do que aqui. Porque aqui a gente sente que tem alguém cuidando, né? Que eles estão levando a sério, que eles estão tomando uma série de condutas para resolver a situação, sacrificando, né? Inclusive a economia e tudo, mas em função da vida das pessoas. E então isso fez uma diferença muito grande no bem-estar emocional, digamos, né? Olha, Thalia, tem um fã-clube do Breno aqui, falando que só tu que tá ouvindo ele, a Adri não tá ouvindo, a Fábio não tá ouvindo, a Lia também eu vi que ninguém tá ouvindo o Breno, daqui a pouco a gente vai querer ver o Breno, na verdade.
A Kelly também está aqui. Bruce está em peso nessa live. Sinara. A Ai, que legal! Carline, tá todo mundo aqui. Vi que meu pai e minha mãe também estão. Olha só. Tá E o todo Breno vai mundo ter que aqui. dar um oi, então, daqui a Daqui a pouquinho. pouco ele vai ter que aparecer aqui para Viu, dar um oi Breno? pra Tem que vir dar gente. um oi aqui. Muita gente legal. Agora vieram todas aquelas lembranças da nossa adolescência lá de Brusque. Ai, Olha, eu queria uma festa com todo mundo que tá aqui nessa live. Olha que delícia. nossa, muito boa. Tá aí, ó. Olha só, tem até Breno nessa live. Que coisa mais linda que tá esse neném que eu vi nascer. Ai, meu Deus do céu. A Cleide foi junto fazer a certidão de nascimento lá no cartório, né, Cleide? Lembra? Eu sou testemunha que ele nasceu. Eu sou testemunha. E ele tá usando o tip-top que a Cíntia Capri deu para ele, herança da Luísa. Ai, verdade! Olha só que coisa mais querida, que lindo! E Breno, ele tá ouvindo a gente ou não? Tá. Então deixa a tua mãe se concentrar nas nossas perguntas e respostas aqui agora, tá? Pode jogar videogame, vai? Beijo, seu lindo. A Clarice que não tá aqui, né? Porque daí... depois a gente tem que fazer uma só da Clarice, então. Clarice e o Arthur, os dois. Tem que fazer uma live juntos. Vamos quebrar a internet. Mas tá ali, o que já voltou? Teu mestrado não voltou, vai ficar online ainda, as aulas das crianças já voltaram. Já voltou. Tá praticamente normal já de novo, né? A minha aula continua online porque eu acho que é porque tem aluno, como é uma instituição que recebe alunos internacionais, teve gente que foi de férias, quando deu férias no começo do ano e não consegue voltar mais, né? Então, eu acredito que eles vão manter online mais agora os próximos 2 meses por causa desses alunos. As escolas voltaram já e, assim, tá praticamente igual já. O que acontece é que se eu fizer uma festa na minha casa, eu não posso receber mais que 10 pessoas. Então nem faço, né? E o duro aqui é que a maioria dos amigos tem um filho, 2 filhos, né? Então, uma pessoa que a gente chama são 4. Não dá, é verdade. Mas todo mundo fala assim, não vai voltar pro normal. Ali tu sente que voltou pro normal mesmo ou é um novo normal? É um novo normal. A gente vê, para ir no supermercado, por exemplo, tem um certo número de pessoas que entra de cada vez. Então, se tiver... aí fica uma fila do lado de fora com aquele espaçamento, assim, né? Eles marcam no chão, muita gente de máscara. E aqui os supermercados não dão sacolinha de plástico. A gente tem que levar as nossas de casa recicláveis, né? De pano, enfim. Eles têm sacola para vender, sacola de pano, né? Que não estraga. Mas se tu leva, a gente tem que levar as de casa, só que não pode entrar mais com a sacola. Aí deixa num banquinho ou deixa no carro, faz a compra, sai com o carrinho e daí põe as coisas na sacola, né? Aqui voltaram as sacolas de plástico, porque também aqui é proibido, que não tinha mais aqui na Califórnia, né? E aí com essa de não poder mais entrar com a tua bolsa nos supermercados, aí voltou tudo de novo o drama das sacolas plásticas. E eles dão agora, assim, as sacolas plásticas de novo. Ai, que pena, né? Porque demora um tempo. Leva um tempo para ter essa consciência. E depois que a gente acostuma, é bem tranquilo, né? De usar sacola de pano e pronto. E aí, uma pena. Não fica acumulando agora aqueles sacos plásticos aqui, porque não pode nem levar de volta, assim, pro supermercado, né? E a máscara não é obrigatória aí? Não é, mas muita gente usa e a gente também não pode ficar abraçando, né? Então, tipo, eu levo a Clarice na escola, mas não posso, quando voltou, eu não podia ir lá abraçar a professora, oi, é tudo meio que um oi de longe. E aí elas ensinaram, né? A professora dela tá com 4 anos, ensinaram quando for tossir, tem que tossir assim, né? Só que daí quando eu tô em casa e eu vou espirrar, ela me cobra que eu tenho que fazer, só que daí é assim. Tem que fazer assim, pro lado, né?
Mas então tem que manter um certo... Ah, que estão perguntando que teve algum produto que faltou no supermercado, né? Teve. Até hoje tem farinha de trigo, tinha papel higiênico para todo mundo. Então, também deu uma sumida na época antes de entrar no lockdown, e no começo do lockdown sumiu. O papel higiênico também sumiu das prateleiras os produtos, sabonete líquido, antibactericida, arroz e trigo. Hã? Sendo que é um vírus, né? E aí acabaram os sabonetes antibactericidas. E aí eles começaram a restringir o número de itens que cada pessoa podia levar para casa. Uhum. Mas até hoje, quando eu vou no supermercado, ainda tem o trigo, ainda tá, às vezes não tem muito trigo para comprar, farinha de trigo, né? Mas aí eles falavam muito, não exagere na compra, porque vai ter comida, fique tranquilos, compra normal. Mas mesmo assim, tinha umas pessoas com um carrinho super abarrotado, na época do começo ali, né? No início do lockdown, antes de entrar. E como isso dá um efeito... ruim, assim, né? Uma sensação, meu Deus, não vai ter comida para todo mundo. Como é importante ver as outras pessoas agindo com calma, para todo mundo ficar mais calmo, né, também. Eu lembro do dia que eu fui, que eu vi as prateleiras vazias, e foi o dia que me deu uma sensação muito estranha, assim, de desespero, que a gente fica naquela, assim, mas será que preciso comprar tudo também, porque não vai ter mais nada? Né? Tu sai um pouco fora da tua situação, né? Fala, não, para, eu não vou precisar de papel higiênico, porque eu posso tomar banho também, depois que eu sair do banheiro, todo mundo em casa mesmo, né? Então, mas dá um desespero forte mesmo, assim. E o teu trabalho, Thalia? Fala pra gente um pouco como que é o teu trabalho ali e se continua sendo pela internet. Então, eu trabalho com gestantes, né, e pós-parto. Eu sou psicóloga, sou educadora perinatal, dou aula de yoga e parto para gestantes, para o pós-parto, e também trabalho com encapsulamento de placenta, que é quando a gente pega a placenta, transforma ela num pó, vai na cápsula e aí as mulheres ingerem no pós-parto, né? Então, aqui eu trabalho no sistema de saúde do governo, né? Que eles chamam de os DHBs, que são os District Health Boards. E o meu trabalho foi todo online, né? Eu acho também por ser da área da saúde, não podia parar assim, né? Mas apenas virou online, mas continuou acontecendo. E aí as mulheres, quando iam ganhar bebê, teve algumas restrições, não podia entrar acompanhante. Aqui é muito legal a assistência ao nascimento. Eles são muito... seguem as diretrizes internacionais de assistência à saúde, seguem as evidências científicas. Então, é muito bom, assim, a gente não tem que ficar brigando pelos direitos básicos das mulheres, né? Tipo, direito de ter o acompanhante, de parir na posição que quer. Isso tudo já é natural para eles, né? Com a situação do coronavírus, eles limitaram os acompanhantes. Limitaram, mas não podia ter nenhum acompanhante? A mulher tinha que entrar sozinha na sala de parto? Entrava daí com o marido, né? Com o pai da criança. Tá, o marido uma pessoa. Ou se ela quisesse levar uma doula só, era uma pessoa. Mas houve um incentivo para que as mulheres repensassem o local de parto. E incentivo para ir para o parto domiciliar, para ela não ser exposta ao hospital à pandemia, né? Ou então, em vez de parir no hospital, parir nas casas de parto, que aqui no Brasil a gente chama de casa de parto, né? Que é aquele lugar onde é para assistência ao nascimento de baixo risco, né? São as mulheres que vão ter parto vaginal
que estão saudáveis, bebê saudável e que não precisam de grandes intervenções, né? Não vão, se for uma cesárea, por exemplo, daí ela tem que ir para um hospital. Então aqui é cheio desses locais, desses centros de parto. E aí houve esse estímulo para que as mulheres escolhessem os centros de parto e não os hospitais e fossem ter o bebê em casa também para fugir do coronavírus o máximo possível. Uhum. O sistema de saúde da Nova Zelândia tem o sistema público de saúde, como tem o SUS no Brasil? Tem. É um sistema público quase gratuito. Tem algumas coisas que pagam, e aí dependendo se. Porque como aqui tem muita gente de outros países, e daí tem gente que tem visto, que é residente, que é cidadão, e daí cada pessoa com cada uma dessas situações, tipo uma pessoa com visto de trabalho, dependendo, visto de estudante, não vai ter direito a todos esses serviços, né? Vai ter que pagar, geralmente eles exigem, inclusive, que a pessoa tenha um seguro de saúde, né? Mas, no geral, é muita coisa gratuita mesmo. Para a população em geral, é de graça. Inclusive, pode ter um parto nessas casas de parto, também está incluído no sistema de saúde da Nova Zelândia, tá. Público. Aí tem assim, quando vai ficar no período pós-parto, né? As mulheres ficam geralmente 3 dias, mesmo num parto normal, que lá no Reino Unido, ao contrário, às vezes elas saem algumas horas, né? E aqui eles mantêm a mulher 3 dias, mesmo após um parto natural, sem intervenção nenhuma, sem nada, que é porque a ideia deles é dar o suporte para a mulher, para a amamentação, para a recuperação dela, e depois que vai para casa, a midwife, que é a obstetriz, ainda vai até 7 semanas, uma vez por semana na casa, para ver a mãe e o bebê. E aí, dependendo da acomodação que a mulher escolhe nesse pós-parto, às vezes ela paga um pouco a mais para ter um pouco mais de privacidade. Aí, isso depende também de cada lugar, né? Mas, no geral, o básico, assim, acaba sendo gratuito. E a amamentação é estimulada? Peraí, a Sinara está perguntando, fale sobre isso. Sobre o quê? Desculpa, eu perdi. Vamos pegar aqui um pouco mais a ler sobre o que ela falou. E como se usa a placenta? Então, a placenta... Eu vou responder da placenta primeiro, depois... Ô, Cleide, me ajuda a ficar de olho ali no que a Sinara quer saber? É da placenta. Tá, é da placenta. Tá, então. Aí aliás, eu tô com uma na minha geladeira para transformar amanhã. Ai, tô muito feliz, porque eu adoro placentas. Tá, o procedimento então. Assim, a placenta é um órgão, né? Quando o bebê se forma lá, o óvulo com o espermatozoide, todas as células vão se formando, no fim vai ter um bebê com o cordão umbilical e na outra ponta a placenta. Isso tudo, digamos, o bebê inteiro é tudo isso, né? O bebê com o cordão e com a placenta. E a placenta é um órgão que vai ficar conectado, já explico, Sinara, vai ficar conectado no útero da mãe e vai receber todos os nutrientes e oxigênio e tudo, e vai passando tudo para o bebê ao longo da gestação. Depois do parto, a mulher vai parir o bebê e vai parir a placenta junto, né? Então, na verdade, são 2 partos, né? Não só um, quando a gente tem um filho. E a placenta é cheia de nutrientes, cheia de ferro, e é uma prática já muito antiga de usar a placenta. Então, tem vários usos. Por exemplo, dá para fazer tintura, que é quando a gente pega um pedacinho dela, tem que, tipo, para trabalhar com a placenta, né? Lava ela bem, daí separa os gominhos, aí ela tem que passar por um processo bem lento de desidratar, até que ela seca, daí bate num processador, no liquidificador, e vai virar o pó, e daí esse pó vai na cápsula para a mulher ingerir. Então, dá para fazer as cápsulas, dá para fazer tintura, que é quando a gente pega um pedacinho, lá, um gominho da placenta, coloca em álcool, em vodka, cachaça, e deixa curtindo um mês, mais ou menos, depois coa
e aí aquilo vira digamos, um remédio personalizado para o bebê, para a mãe, para aquela família, né? E dura muitos anos. Então, tem gente que faz homeopatia da tintura, então tira a gota, ela vai lá, dinamiza e tal. Outras pessoas tomam direto uma gota da tintura num copo d'água. Quais são os benefícios? Quais os benefícios que pode trazer para a mulher? Ajuda a repor nutrientes e ferro. Na cachaça já gostei. Ajuda a repor nutrientes e ferro. Tem mulher, assim, cada mulher sente uma coisa diferente. Já aconteceu de o leite aumentar tanto que a pessoa teve que tomar uma cápsula dia sim, dia não, porque senão era leite demais. Ajuda com os níveis de energia no pós-parto e também a regulação do humor. Então, é uma prática assim, que tem uma tradição milenar. Quando eu comecei a fazer cápsula de placenta, que eu comecei a ler a respeito, eu descobri que a placenta já é usada há muito, muito, muito tempo, de várias formas, né? E aqui na Nova Zelândia, quando eu cheguei, eu vi vários cremes de placenta, creme de beleza, assim, nas prateleiras, né? Só que daí a placenta de cabra, no caso, não de gente, né? Uhum. Então, hoje está começando a ter pesquisas sobre a placenta. E as que tem até agora mostram os componentes da placenta. Então, a gente já sabe que realmente tem nutrientes, tem hormônios, tem ferro. E eu espero que surjam mais pesquisas, né? Porque o que a gente tem são muitos relatos das mulheres. O que elas sentem quando elas tomam, né? Assim, tem mulher que fala que se sente muito bem, que sente que a energia aumenta. Às vezes elas falam isso. Quando eu me toquei que eu tava meio triste naquele dia, eu percebi que eu não tinha tomado a minha cápsula, por exemplo. Interessante. E também dá que ali está mais adiantado e isso está mais difundido, essa prática da placenta do que no Brasil? Não sei. Quando eu tentei descobrir aqui quem que trabalha com a cápsula, achei umas 2, 3 pessoas. No Brasil é utilizado. Quando eu estava em Curitiba, eu acho que eu aprendi o negócio da placenta com uma americana, uma gestante que veio fazer yoga comigo, que ela era casada com um brasileiro. E ela tinha tido um parto domiciliar e a parteira dela tinha feito as cápsulas para ela. E ela queria muito fazer aqui, a parteira dela ensinou ela, e aí ela acabou me ensinando. Isso foi em 2012, eu acho que foi a primeira cápsula de placenta de Curitiba, foi aquela, né? Então tem sim, hoje em dia tem várias pessoas no Brasil inteiro que trabalham que são as placenteiras, né? Que fazem cápsula, que já até dão curso para as mulheres que querem aprender a fazer. Eu acho o máximo. A placenta. A Carmen está dizendo que se eu deixar aqui, tu vai falar sobre placenta até o Natal. Então, uma coisa que também tem curiosidade, porque assim, também tive filho aqui nos Estados Unidos, e eu notei 2 coisas aqui que eu achei super interessantes. A primeira foi quando eu fui fazer pré-natal, né? O primeiro pré-natal, eu acho que a médica já me falou, aqui também tem midwife, né? A primeira coisa que ela falou assim foi: se é brasileira, não vem querer marcar parto, porque aqui as crianças nascem quando elas quiserem. Porque a fama do Brasil é tão grande na cesariana que a médica me falou aquilo. Ela achava que eu queria marcar o pau. Eu falei, não, ele vai nascer quando ele quiser, pode deixar. Só que no outro lado, aqui a amamentação não é tão estimulada. Então eles estimulam o parto normal, mas a alimentação, já vai para a fórmula se quiser, sabe? Como que é na Nova Zelândia? Aqui, muito, muito apoio para o aleitamento e muito, muito apoio para o parto normal, natural, né? E eles dão esse apoio e fazem isso na prática também. Então, no Brasil, por exemplo, a mulher que quer um parto natural, ela tem que brigar com todo mundo para conseguir. Se ela não correr atrás, não vai acontecer, né? E ainda
tem toda a questão, porque vai além de parto natural, parto vaginal e cesárea. No meio desses dois pontos tem um monte de coisas, procedimentos, intervenções obstétricas, conduta na assistência, que também pode tornar a experiência muito traumatizante para uma mulher, né? Que é o que acontece muitas vezes no Brasil. Ela até tem o parto vaginal, só que ela sofre tanta violência obstétrica que ela sai traumatizada, né? Então, aqui eles têm uma consciência muito grande da importância para a saúde, para a segurança da mãe e do bebê, que se facilite o processo fisiológico, e o aleitamento também. Então, por exemplo, não pode falar de fórmula nos grupos de aula de educação perinatal, a gente não pode falar de fórmula. A gente tem que falar só da amamentação. Se alguma mulher tiver alguma dificuldade, aí ela fala direto com a parteira, ela vai para uma consultora de aleitamento materno que vai ajudar a amamentar. Então, o uso de fórmula, eles tentam fazer de tudo para que o aleitamento materno seja bem sucedido. Por outro lado, aqui é permitido propaganda de leite de fórmula. Que no Brasil não pode, né? Não pode? Não pode. Não pode ficar fazendo propaganda de fórmula. Aí o que a indústria fez? Nossa, aqui a indústria foi lá e é incrível. O que a gente recebe no correio, para a gente ter uma ideia, assim, eles conseguem, eu acho, no hospital, a ficha de quem teve filho, e a gente recebe cupons de fórmula grátis, sabe? Cheques para comprar fórmula. É algo assim muito forte, muito forte. E aí a gente vê que tem um negócio muito lucrativo por trás, né? Porque um bebê que está na fórmula, quantas latas de leite a mulher vai ter que comprar? Então, no Brasil, o governo, anos e anos atrás, quando decidiu parar com as propagandas a respeito de fórmula, foi porque os bebês estavam morrendo. E aí, o que a indústria fez? Focou nos pediatras. Então, são os pediatras que são assediados. Nos congressos, eles ganham um monte de prêmios, de benefícios. Eu mesma, no Brasil, recebi já e-mail e ligação de gente que queria vender fórmula no meu espaço. E aí eu falei, eu não quero, porque aqui a gente trabalha com aleitamento materno, né? Mas é assim, é um assédio muito grande e é uma indústria muito lucrativa realmente, né? A gente sabe, né, que tem mulher que não consegue, que não pode, enfim, né? Que tem que recorrer à fórmula, né? Mas aqui o natural é a fórmula. E assim, eu lembrei até, eles mandam caixas pelo correio. Eu lembro que eu recebi caixas pelo correio de uma madeirinha já pronta, assim, que é fórmula, de fórmula, assim, 12, sabe? Tipo um engradado de fórmula, eles mandam para casa. Assim, recebi, sei lá, da empresa, no caso, né? Mas sei lá de quem deu o meu endereço para eles. Eles souberam, né, que tu estava com um bebê. É o hospital que passa, só pode ser o hospital. Que deve receber também um valorzinho para fazer isso, né? Com certeza. Eu acho que até na bolsinha do hospital eles mandam uns cupons, assim, embora que a gente saia com uma bolsinha, que eles dão fralda, um monte de coisa. A gente sai do hospital aqui com um monte de... Dão, né? A gente paga plano de saúde muito caro aqui. Eles não dão nada. Mas é interessante essa forçação, assim, da fórmula. E a gente vê... Tem um movimento nos hospitais das mulheres que ensinam, né, como dar de mamar, só que a gente vê que elas acabam se confrontando com os médicos se confrontam com elas, sabe? Parece que elas não são bem-vindas, elas estão fazendo aquilo mesmo por amor, porque é um confronto constante, diário ali, enfim. Mas e aí vale a pena, né, a gente pensar o que está acontecendo nos bastidores? Por que uma coisa que é tão natural e que já está... Nunca sai uma pesquisa mostrando um efeito colateral do aleitamento materno, né? A cada ano, quanto mais pesquisa se faz, mais benefício se encontra. E por que mesmo assim acontecem essas coisas, né, Cleide? O que tem por trás ali?
As empresas, né? As empresas, assim, aqui nos Estados Unidos, eu sei que até dei uma estudada, acho que foi na década de 60, que as grandes empresas, assim, Nestlé, começaram a vir com as fórmulas, né, para cá. E olha só como é antiga. O meu marido nasceu aqui nos Estados Unidos, em 73, disse a idade dele, ele vai adorar. E a minha sogra, ela já fez parte do experimento aqui, quando o Eduardo nasceu, que ela participou do grupo de aleitamento materno. Em 1973, já é algo meio que contra a indústria da fórmula, entendeu? Que as universidades faziam esses experimentos. Acho que ela está até assistindo, dona Marlene, ou meu sogro, acho que está ele assistindo. E ele já foi um experimento do leite materno, olha que bom. Mas isso é muito antigo, imagina, quase 50 anos já tinha essa mesma discussão de vamos tentar voltar ao leite materno, que é uma coisa tão, né, coisa mais natural que tem, eu acho que é o leite materno. E é assim, é muito lindo, muito maravilhoso, mas é cansativo para a mulher precisa de apoio, né? Precisa ouvir parabéns pelo teu esforço, parabéns, a gente está aqui, está ajudar mesmo a mulher para que ela possa, por exemplo, se dedicar para amamentar e não ter que se preocupar com outras coisas, né? Porque é cansativo, realmente, mas é digamos, um incentivo, um investimento na saúde da criança muito, muito, muito grande, que vai para o resto da vida, né? Tem uma pergunta que se existe alguma correlação entre as políticas públicas, o aleitamento materno e a saúde infantil, e quais são as taxas de sobrevivência em Nova Zelândia, melhores que no Brasil e nos Estados Unidos? Você sabe responder isso? Correlação entre as políticas. Bom, o que a gente sabe é que quando e aí pensando numa população, né? São sempre, claro, vão ter casos individuais, onde a criança vai para a fórmula, enfim, mas quando se fala de políticas públicas, a gente fala de milhões de pessoas, né? Então, o que se percebe é que como o processo de nascimento e o aleitamento eles moldam a saúde daquela pessoa, ou a doença e traços de personalidade e tal, ao longo da vida, então se vê que, por exemplo, no caso da amamentação, as crianças amamentadas ficam menos doentes, vão menos para o hospital e usam menos recursos de saúde pública, né? Então, é um incentivo, o incentivo ao aleitamento materno acaba voltando em economia, digamos, né, para o país, porque aquela pessoa vai ficar mais saudável e, inclusive, em relação a desenvolver doenças crônicas quando adulto, né? E aí também tem uma relação entre parto normal e cesárea com algumas doenças crônicas bem, bem direta. Eu não sei se eu respondi. Será que eu respondi? Eu acho que sim. A gente não respondeu em números, né? Porque aí teria que buscar os números certinho aí de cada país, que é mais complicado. Não, números eu não sei. Né? Mas teria que ver qual que seria. Então, é um estudo maior ali para ver esses números ali. Mas a gente sabe muito bem dessa relação, né? Da criança que amamenta. Você amamentou a Clarice quantos anos, Thalia? Então, ela tá com 4 anos, tá amamentando, né? E o Breno foi até 7 anos. E depois que a Clarice nasceu, ainda ele pediu, pelo amor de Deus, para mamar mais um pouquinho, porque ele ficava vendo ela e passava vontade. Ai, que coisa mais linda. Na Nova Zelândia tem menos do quê? Também nessa pergunta eu acho que também vai completar. Eu não sei de quem que é esse perfil, CHK. Já que o parto e o aleitamento são estimulados, menos do que? Menos mortalidade, será? Os números daqui são bons, eu não sei o número exato, mas eles têm uma taxa de cesárea baixa. Não é por exemplo, o que a Organização Mundial da Saúde preconiza
como uma taxa de cesárea segura para qualquer região é entre 10% a 15%. Aqui tem mais do que isso, mas mesmo assim, menos crianças com problemas crônicos. Ah, tá. Eu não sei em termos de estatísticas isso, mas eu sei disso, os estudos em geral, né, mostram uma relação de aleitamento com saúde ao longo da vida. Mas aqui na Nova Zelândia, os números daqui eu não sei. E também tem outros fatores que envolvem, né? Tipo, a alimentação também conta bastante. Ó, tô vendo aqui muita gente querida. A Carlinha está perguntando se alguma das duas tem saudades de morar em Brusque ou Floripa. Carlinha, eu sempre morro de saudade de Brusque, eu adoro. Eu era para ter ido em abril para lá, na minha visita anual. Eu sempre adoro Porto Monte, Floripa também. A gente adora as amigas brusquenses mais do que tudo nessa vida. As amigas de Floripa também. Thalia, quer completar minhas palavras? Então, é um complemento, porque eu concordo, sinto assim também. E eu sou muito nostálgica, sabe? Agora que eu tenho 46 anos, tem 46 anos de memória, né? De vivências. Completados na segunda-feira. Completados Parabéns. Obrigada. E eu, muitas vezes, me lembro do tempo de morar em Florianópolis, do tempo de Brusque. A gente tem os grupos no WhatsApp com as amigas, né? Com a Adri, ela escrevendo ali. E que tempo mais bom que foi. A gente teve, acho que muita sorte, um privilégio muito grande de ter uma adolescência numa cidade tão legal. Sem mídia social, ninguém tirava foto para postar. Isso é importante. Graças a Deus, né? Agradeço todo dia. Ai. Acabou, né? Pois é. Eu tenho um carinho enorme por aquele tempo, era tão bom, a gente saía na rua, ia a pé, ia de madrugada, ficava na frente de casa conversando e sem medo nenhum, né? Entrava. Morro de saudade de todas. E de Brusque, de tudo. Incrível. Floripa, eu e a Thalia moramos juntas em Floripa, depois nós fomos vizinhas, eu morava em cima, lá embaixo, então a gente curtiu bastante também, né? Floripa. Tempo de faculdade, depois pós-faculdade, tão bom. Não, e era uma época assim, sem filho e sem grandes responsabilidades, além de trabalhar, estudar, né? Mas nada comparado às responsabilidades de hoje, né? Então era muito querida também tá aí. Família Pisa tá toda vendo a gente. Olha que honra. Na época, a preocupação nossa era aonde que a gente ia, se ia ter a boate do Bandeirante naquela sexta ou na outra, que roupa que a gente ia usar, ia dormir na casa de quem. Imagina as fotos dos anos 90 ali. Então, né? É melhor nem imaginar. O Arthur quer fazer o Arthur quer fazer uma visita surpresa, segundo meu marido que está preso, né, no quarto. Pode trazer o Arthur fazer uma visita surpresa, já que essa live está assim tão em família, né? Pode trazer, Eduardo. Vamos ver o Arthur. Ai, só cuida aqui com a mesa. Vem cá. Olha lá. Ele não está ouvindo porque eu estou de fone, mas aqui está o nosso menino. Oi! Oi, Arthur! Fala oi, todo mundo! Tem um monte de gente, a Thalia, da Nova Zelândia, e todas as amigas de Brusque que estão vendo a gente. Olha que legal! Manda beijo para todas e todos. Beijo! Oi! Vai lá. Coisa mais linda! Tchau! Pronto, tivemos a participação do Breno, do Arthur. Thalia, só para a gente finalizar, que daqui a pouco cai também a nossa transmissão aqui, que é 1 hora.
já que a Thalia é nova nesse universo, eu queria que tu falasse um pouco pra gente o que tu já aprendesse com os neozelandeses, tanto nessa pandemia, quanto nesse 1 ano e quase 2 que você está aí. Ah, eles são muito práticos. Muito, muito práticos. Que é uma coisa que eu não sou, né? Não sou nada prática. Eu viajo, né? A minha distância de um ponto para o outro, eu vou assim, né? Então é muito legal isso. Muito legal também o cuidado que eles têm com o país, com os recursos naturais. É muito bonito de ver isso. Uma liberdade muito grande individual de a pessoa ser o que ela quer, fazer o que ela quer e ao mesmo tempo com uma responsabilidade coletiva, assim, de não prejudicar o outro, né? E uma coisa muito linda que eu tenho visto aqui é o resgate e o valor que eles dão para o povo indígena deles, que é o Maori. Então, o Breno, por exemplo, aprende um monte de coisa Maori na escola. Teve um dia da família no começo do ano lá que eu chorei, eu não conseguia parar de chorar de tanta emoção. Era tudo músicas maoris, tradições maoris passadas para as crianças. A língua maori é uma língua oficial do país, junto com o inglês. Então, Nova Zelândia em maori é a Aotearoa. E em um monte de lugares que a gente vai está escrito em inglês e está escrito em maori. Eles valorizam muito os indígenas deles, né? Isso eu acho lindo, me emociona, porque é muito bonito, e pelos nossos, né, Cleide, que estão lá jogado assim, né? Com uma riqueza, uma sabedoria tão grande que os nossos índios têm e que vai se perdendo e que vai morrendo. E aqui não. Nem sempre foi assim, mas nas últimas décadas tem tido um resgate muito grande. Isso é lindo, isso é muito, muito especial que eles fazem aqui. Isso é importante, né? A gente vê agora a situação da Amazônia está sendo atacada de todos os lados, né? Que a gente viu, tanto nas terras quanto com essa pandemia, estão simplesmente jogados, esquecidos. Isso é muito triste, né? Porque a nossa história passa por aí, passa por eles, e ninguém sabe, né? A gente nunca estudou nada sobre eles na escola, né? Sobre nossos índios, imagina, esse Guarani, que a gente sabe que ele é Guarani. Ai, Thalia, vai terminar em 1 minuto. Agora esse assunto ficou ali assim, fiquei até também meio tocada com isso. Que legal, que bacana. Quanta coisa a gente tem para aprender com o mundo, né? Que legal que você tá aí. Cada lugar tem a sua beleza, né? Sim, com certeza. A gente tem muitas, mas a gente tem muito que aprender também. Muito obrigada a todo mundo aqui. Já está terminando o tempo. Ai, amigas queridas, muito, muito obrigada. Temos que fazer uma festa para todo mundo se abraçar muito quando terminar isso tudo. Ai, um beijão para todo mundo que estava junto. Ai, a Delita, linda. Ai, que legal. Adorei. Temos que fazer mais, hein? Gostei desse negócio de live. Eu acho que vai dar para fazer uma só sobre placenta. Eu acho que é super interessante. Vamos fazer. Mais sobre partos, mais sobre tudo. Tá bom? Vamos fazer. Nossa, amei essa conversa. Também amei. Ai, Tati. Ai, gente, um beijo enorme. Brigadão, foi muito legal. Beijo, Sinara.